E a informação que vem do centro do país diz que Inter e Grêmio têm interesse na contratação de Renato Augusto para a próxima temporada. No vídeo de hoje eu quero te explicar sobre essa situação e sobre essa possibilidade e se ela realmente existe. Outra coisa que eu quero falar também para vocês é sobre Everton Ribeiro, porque com a chegada do Tite, nesse momento, uma nova acontecimento aconteceu, lembrando que ele é alvo do Inter para 2024 por toda a experiência que ele pode dar a esse grupo e para ser até mesmo uma reposição do Maurício. E também quero te falar sobre o Johnny, que nesse momento realmente tá jogando muita bola e lá nos Estados Unidos todo mundo tá gostando dele. Principalmente pelo fato de ser esse brasileiro norte-americano. E quero te falar que uma proposta da MLS, de um clube de lá, pode chegar e ela vai ser muito interessante ao Internacional. No vídeo de hoje eu quero te explicar também essa situação, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que também é sempre muito importante, tá bom? Vamos começando então aqui, o Inter que joga logo mais às 9h30 da noite, mas eu quero aqui não falar sobre esse jogo contra o Bahia, eu quero te falar aqui sobre uma outra situação, que é sobre as informações que eu te falei ali na introdução desse vídeo. Eu quero começar aqui falando sobre o Johnny, né? Teve a parada para a data FIFA agora e o Inter teve, né, 4 jogadores que atuaram, né? O Arangues, o Valência, o Rocher e o Johnny. O Valência foi um jogador muito criticado pela torcida equatoriana, porque novamente ele vem assim nessa parada para a data FIFA, né? Desde o jogo contra o Fluminense, ele vem fazendo mais partidas. E o treinador lá do Equador também está muito abaixo de esperado e o Equador não está tendo bons resultados. O mesmo acontece com o Chile, onde inclusive a torcida chilena já pede que o Arangues nem seja mais convocado em função da idade. Eles estão muito lá na bronca com o Chile, que até corre risco de ficar fora da Copa, mesmo tendo 7 vagas para a próxima competição. O caso do Rocher, esse é o melhor de todos, né? O Rocher nesse momento está em segundo colocado, venceu o Brasil por 2-0, tá bem, né? Recebeu uma homenagem do Nacional do Uruguai lá no Centenário, então é um cara que tá realmente tranquilo. E o Johnny, ele basicamente que ele resolveu todas as questões que os Estados Unidos precisavam. Eles precisavam de um primeiro volante. Eles tinham um jogador que jogava na Juventus, só que ele acabou não tendo uma lesão, enfim, acabou não sendo convocado e não participando desses 2 amistosos contra a Alemanha e Gana. Gana que os Estados Unidos tocou 4-0, tá? Só para vocês terem uma ideia. E o Johnny se adaptou muito bem por dar. E por ele ser brasileiro, né, ter esse marketing, né, entre norte-americano e brasileiro, ele tá ganhando muito destaque lá nos Estados Unidos. E com isso tá favorecendo muito a valorização dele. Tanto que a proposta vai chegar agora no fim da temporada, o Inter vai vender o Johnny. E é um jogador que realmente se valorizou muito lá nos Estados Unidos e também já na Europa. E até mesmo, né, uma possibilidade, mas aí vai depender do jogador se ele gostaria de ir ao MLS, né, porque também tem essa dúvida, né, se ele vai querer daqui a pouco uma carreira um pouco mais competitiva, e aí ele opte em ir, por exemplo, para o futebol europeu, ou se daqui a pouco ele pode optar para uma MLS, que é um futebol ali um pouco mais tranquilo, não tem uma competitividade tão forte, mas ganha em dólar, que é algo importante também, ele vai continuar seguindo ali sempre no palanque ali dos Estados Unidos. Mas a tendência é que chega a partir agora uma proposta de um clube da MLS. Sim, de tanto que ele tá jogando bem na seleção norte-americana, ele se adaptou muito bem nessa nova escalação, que joga de uma maneira parecida, inclusive, ao Eduardo Cudê, acho que até por isso ele tá desempenhando muito bem, mas é um jogador que caiu nas graças dos torcedores norte-americanos. E realmente é um jogador que no começo da temporada, quando o Inter esperava vender ele por apenas 6 milhões de euros, a partir de agora a gente já está falando em valores acima de 10 milhões de euros sobre o Johnny. Então foi uma valorização muito importante e a ideia é que o Inter ainda continue ficando com uma porcentagem. Então, venda por 10 milhões de euros e fique com mais 20% em caso de futura venda, por exemplo, é algo que o Inter inclusive não descarta fazer, dependendo do clube que for vender. Outra situação que eu quero trazer para vocês e agora falando sobre chegadas, tá? Todo mundo sabe que por mais que a gente esteja em um mês de eleições, né, os próximos meses agora, né, outubro, novembro e dezembro, a gente vai estar, né, com eleições dentro do Internacional, mas ainda assim o Inter por si só tem um capa. E o capa, independente de quem foi o presidente, ele analisa nomes, busca nomes.
Mas essa gestão Alessandro Barcelos já está começando a observar alguns nomes. A gente pode ver que além de renovação de contrato, além, por exemplo, de compra do Rômulo, jogadores que vão ficar para a próxima temporada, independente do próximo presidente, o Alessandro Barcelos também está procurando outros nomes. Mastriani, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, que eu vou falar agora, Bruno Mendes, diversos nomes já estão na pauta do Internacional, caso aconteça a reeleição por parte do presidente Alessandro Barcelos. Eu quero te falar aqui especificamente do caso do Everton Ribeiro, que é um jogador que começou a temporada perdendo muito espaço, até a metade agora da temporada estava sem espaço nenhum, a torcida do Flamengo queria que ele vá embora, não queria ver ele nem pintado de ouro, e agora com a chegada do Tite, o Tite resgatou o Everton Ribeiro de novo. Puxou ele do banco, inclusive vai jogar como titular agora nessa próxima partida do Flamengo, e é um jogador que o Tite vai dar mais um voto de confiança nele, vai dar mais uma chance para ele, para ver se merece ou não uma renovação de contrato. Então o Inter tá esperando essa situação também, saber se vão renovar com Everton Ribeiro. O nome do Bruno Henrique já está descartado, vai renovar com o Flamengo. Palmeiras chegou a fazer uma proposta onde ele seria o segundo maior salário da equipe palmeirense, mas o Inter não tem como brigar com esse tipo de situação. Mas o Everton Ribeiro, assim como o Grêmio, que está interessado na contratação dele também, o Inter vai esperar essa situação, porque é um jogador que o Inter conseguiria contratar dependendo de quanto que ele quisesse para vir ao Internacional. Mas essa é uma possibilidade real do Everton Ribeiro, mas vai depender de como que ele vai performar com o Tite. Se ele performar bem, há tendência de uma renovação e aí ele não venha para o Inter. Outra informação, tá? E a mais importante desse vídeo, que é sobre Renato Augusto, tá? Renato Augusto, informação que vem de São Paulo, né, é que ele não vai ficar no Corinthians no próximo ano. O contrato dele tá terminando. Tem nesse que não tenha um vínculo renovado. Tá tendo eleições lá no Corinthians, que por sinal estão pegando fogo mais do que o Internacional, porque lá a proporção é sempre muito maior, porque eles têm 36 milhões de torcedores. Mas a tendência é que o Renato Augusto não fique lá pro próximo ano. E em São Paulo começou a se falar que o Inter e o Grêmio são dois clubes que estão interessados na negociação desse jogador, tá? Lembrando que o Renato Augusto já é um jogador veterano, é um atleta que hoje no Corinthians recebe acima de 1 milhão por mês, foi muito importante no Corinthians até esta temporada, mas ele já vem perdendo muita forma física até em função da idade. Qual a informação que a gente tem aqui de Porto Alegre? Primeiro, como eu te falei lá no começo desse vídeo, então a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente. Então a gente não sabe que quem tá procurando o Renato Augusto, se é a chapa da situação ou se é a chapa da oposição. Mas o que a gente sabe é que o Inter não tem interesse nesse jogador. Por um motivo, porque na posição do Renato Augusto, que é o camisa 8, né, o famoso camisa 8, o famoso segundo volante, o Inter já tem jogadores. O Inter tem o Arangues, o Inter tem o Bruno Henrique, que se encaixa muito parecido com as características do Renato Augusto, e o Inter tem o Rômulo que está surgindo. O Inter tem 3 jogadores que fazem segunda função de meio campo. Fora o que pode vir, por exemplo, a vir da base. Então o Inter, neste momento, não vai buscar o Renato Augusto, não tem interesse. Do Grêmio, não sei. Mas falando aqui por si só, por mais que essa informação venha de São Paulo, dentro aqui do Internacional não se fala do interesse desse jogador, porque o Inter já tem atletas para essa posição. O que se fala é de um interesse em um primeiro volante, porque a venda do Johnny vai acontecer. Tá certo que o Gabriel renovou o seu contrato, mas a ideia do Inter é trazer mais um primeiro volante. Por quê? Porque o Matheus Dias também pode ser um jogador vendido no final da temporada. E aí o Inter vai precisar repor, né, com a saída do Johnny, a saída do Matheus Dias. Vai ter o Rômulo também como primeiro volante, mas o Inter quer trazer um cara um pouco mais afirmado. Então o primeiro volante sim, o famoso Cuejar da vida, mas só de características para você entender qual que era o nome que o Inter quer. Então o primeiro volante sim, mas um segundo volante que seria a característica do Renato Augusto, aí o Inter não tem interesse nesse momento, tá bom? Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aqui nos comentários se tu gostaria do Renato Augusto, se tu gostaria do Everton Ribeiro ou se tu acha que são nomes já que estão muito velhos e o Inter tem que trazer jogadores um pouco mais novos. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um abraço, valeu, falou e fui!